Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Cripto Investimentos. Nessa videoaula nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o Tricomas. Então nessa aula específica eu vou dar continuidade àquela aula sobre o DCA Bot, em que nós vemos aqui em DCA Bot, clicamos no mais para criar um novo bot e vou minimizar aqui o menu. E aqui nós fizemos uma visão geral sobre cada uma das opções, no entanto nós deixamos para abordar as configurações avançadas e stop loss numa outra aula. E é nessa aula que nós vamos falar acerca dessas configurações. Bom, então aqui eu vou considerar que eu estou trabalhando com bot composto, selecionar aqui e vou colocar alguns pares, vou colocar por exemplo aqui com SDT, vou colocar algumas moedas aqui. É o seguinte, definir aqui que é trabalhar com 10 moedas, deixar tudo padrão e vamos para cá. Então é o seguinte, configurações avançadas. O primeiro campo nós temos não iniciar os trades se o volume diário for menor que. Então tem aqui o valor em Bitcoin para você preencher. Bom, a opção já é autoexplicativa. Então ele não vai iniciar um novo trade se o volume diário dessa moeda não atingir o valor mínimo que você definiu em Bitcoin. Isso é importante porque impede que o bot abra novas operações em moedas com baixo volume. Então, se você for operar com baixo volume, o que pode acontecer é de você ficar travado naquela moeda, você não conseguir volume suficiente para executar a ordem de venda. Então, por isso que é bom colocar essa segurança. Tem um site aqui que ele lista as criptomoedas por volume. Tá aqui o site, as top 100 moedas classificadas por volume. E aqui você pode notar aqui o volume nas últimas 24 horas em Bitcoin, certo? Se você for acessar o site e tiver um STT, basta você vir aqui neste menu, ele vai estar aqui um USD, você seleciona Bitcoin, então ele vai listar aqui em Bitcoin. Se você notar, tem as top 100 aqui, então se você vir até a última, o volume da última moeda da top 100 está com 26 Bitcoins. Então eu considero que 20, você definir aqui 20 é o suficiente para impedir que o baixo volume, uma moeda com baixo volume possa entrar nos trades. Então para mim eu já resolvo dessa maneira. Então aqui em preço mínimo para abrir um trade já é autoexplicativo. Você vai definir um preço para impedir que um trade seja aberto caso a moeda atinja o valor mínimo. No caso aqui, vamos fazer o seguinte, considerando que a cotação dada a Cardano no momento está a 1,45, eu posso definir aqui que eu não quero que seja aberto novos trades se essa moeda atingir $1, por exemplo. Então, faz sentido se você estiver trabalhando com um bot simples, porque você está trabalhando apenas com moeda. Já com o bot composto, ela não se aplica, porque cada moeda tem valores diferentes. O mesmo se aplica aqui, no preço máximo para abrir uma transação. É o inverso dessa primeira opção, só que nesse caso é o preço máximo. Também no bot composto não se aplica, pelo fato de que cada moeda tem um preço específico. Então, nós vamos deixar em branco também. Espera entre ofertas. Basicamente é o seguinte, aqui já tem uma explicação, o bot irá esperar a quantidade de segundos depois da conclusão do trade, para poder iniciar um novo trade. O bot composto tem temporizadores diferentes para cada par. Então é o seguinte, se você definir aqui que uma quantidade de segundos, o que vai acontecer é que ele vai ter que aguardar para fazer um novo trade após o encerramento de um trade anterior. Caso ele está trabalhando com a ADA Cardano, de repente ele finalizou um trade. Para ele entrar novamente, ele tem que aguardar, por exemplo, se eu colocar aqui 300 segundos para poder iniciar um novo trade.
Isso pode ser útil para evitar que o bot faça entradas sequenciais em uma determinada moeda. Quando tem aqueles picos repentinos, o bot pode fazer uma entrada após a outra. Então isso exime o risco, né, de ele entrar no pico. Só que ainda assim eu considero que é melhor deixar essa opção neutra. Deixa ele fazer quantas entradas for necessária, e é o que tem funcionado para mim há muito tempo. Mas é uma opção que você deve testar e tirar suas próprias conclusões. Eu prefiro deixar padrão. Aqui em abrir negociação e parar é muito simples. Aqui já temos a explicação. O bot irá parar depois de completar um número definido de negociações. Deixe vazio para permitir que o bot troque sem limite. Então, é outro caso que eu prefiro deixar em branco e deixar as moedas operar livremente. Vindo em negociações simultâneas pelo mesmo par, ele permite que você crie operações simultâneas da mesma moeda. Se você colocar 2 e o bot selecionar Ada Cardano para uma nova operação, ao invés de ele abrir apenas uma operação, ele vai abrir 2 operações. Se você colocar 3, ele vai abrir 3 operações. E assim com todos os outros pares. O problema desse daqui é que você precisa, obviamente, ter muito saldo disponível para operar com tantas paridades duplicadas ou triplicadas. Então, eu deixo sempre o padrão 1. Pode ser interessante se você estiver operando com bot simples e você queira que uma moeda específica, por exemplo, o BNB, faça 2 ciclos simultâneos. Não vejo muito sentido, porque você poderia, por exemplo, aumentar o tamanho da ordem, mas pode ser útil após a realização de alguns testes. Vale testar. Então eu deixo 1 por padrão. Então, dentro das configurações avançadas dessa seção, o único item que eu gosto de alterar é aqui em não iniciar o trade se o volume diário for menor que, aí eu defino 20. Essa é a única opção que eu ainda mudo dentro dessa seção. Agora, vindo para Stop Loss, você pode ativar aqui, eu já faço um adendo. Stop Loss no mercado de criptomoedas é muito arriscado, porque você pode ser estopado em diversas operações e perder seu dinheiro. Mas caso você queira se arriscar, use com bastante cautela. Então vamos lá, Stop Loss. Você tem que definir a porcentagem de queda para o Stop Loss. No entanto, essa porcentagem ela deve ser inferior ao valor da última ordem. Vamos fazer o seguinte. Imagine aqui que você colocou aqui ordens seguras. Vou definir 5 ordens com desvio de preço para abrir nova ordem de 2%, então aqui ele vai cobrir uma queda de até 10%. Vou só exemplificar aqui, óbvio que isso é muito arriscado você cobrir só 10% do mercado. O recomendável é que você cubra no mínimo ali 50% de queda. Mas vamos supor que eu estou cobrindo só 10%, então você teria que colocar seu stop loss abaixo dos 10%. Veja que até ele dá o aviso aqui, se você colocar só 5%, não vai aceitar. Então, se você colocar 12%, ele já aceita. Então, se a moeda cair 10%, ele vai executar a última ordem segura. Mas se ele cair abaixo dos 10%, ou seja, bater os 12%, você pode colocar até 15% aqui. Seria melhor botar 5% acima da cobertura que você está fazendo. Colocar 15%, então ele vai bater no stop loss e vai finalizar a sua transação. Aqui em Stop Loss Tempest botado funciona da seguinte maneira. Isso já foi explicado em vídeos anteriores, mas fica aqui uma breve explicação. Imagine que vamos abrir aqui um gráfico. Eu vou abrir o gráfico do Bitcoin e vou pegar esse ponto aqui do gráfico, só para exemplificar. Bom, imagine que seu stop loss está nesse ponto aqui, os 47.238, e de repente, rapidamente,
o preço do Bitcoin baixe e bata no seu stop loss. O que vai acontecer? Você já deveria ser stopado. Só que se você vem aqui e definir, por exemplo, o limite de tempo no stop loss, por exemplo, de 300 segundos, o que vai acontecer é que ele vai, quando ele bater no stop loss, o que vai acontecer é que ele vai começar uma contagem regressiva dos 300 segundos que eu defini. Se durante os 300 segundos ele se manter abaixo do stop loss, ele vai stopar, ou seja, ele vai executar suas ordens e assumir o prejuízo. Isso é bom quando o preço ele baixa no stop loss e rapidamente volta, então você não é stopado. Obviamente que aqui teria uma boa utilidade, porque veja que o preço veio e rapidamente voltou. Então é uma segurança para você que usa stop loss, só que também tem seus perigos. Acontece, por exemplo, de esse preço bater no stop loss e ele não executar logo, ele espera os 300 segundos. Só que enquanto ele está contando os 300 segundos, o preço continua caindo. Então é um perigo. Então por isso que de qualquer forma stop loss é complicado usar aqui. E a ação de stop loss é fechar a negociação e fechar a negociação e parar. Primeiro, quando ele fecha a negociação, ele vai encerrar todas as negociações daquela moeda e logo em seguida ele pode começar outra negociação. Só que você pode definir aqui que é para fechar a negociação e parar o bot. Então ele vai parar aquela moeda de operar novamente. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha esclarecido todas essas opções. Vale ressaltar que uma boa estratégia leva em consideração todos os aspectos de um bot e não apenas um aspecto. Por exemplo, tem pessoas que acham que apenas você definindo aqui um indicador técnico bem aprimorado é o segredo para se obter um bot bem otimizado, mas não, é a combinação de todos esses fatores. Cabe a você fazer seus testes e concluir qual a melhor configuração que se encaixa com seu perfil. Obviamente que nós estamos fazendo apenas uma abordagem operacional de como usar o bot, e não estamos lidando aqui com estratégias. Estratégias nós vamos abordar mais na frente. Mas já adiantando aqui, nas estratégias que tem mais dado certo ao longo do tempo que eu tenho usado, é não usar o stop loss em configurações avançadas, deixar apenas 20 a 50 bitcoins. É isso aí, pessoal, espero que isso tenha esclarecido para vocês e até a próxima. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal. Tchau.